Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que anunciou no final da tarde dessa quinta-feira a demissão do técnico Ramon Dias. O argentino, que havia sido campeão paulista no dia 27 de março, não é mais treinador do clube, demissão que vai custar ao Corinthians cerca de 5 milhões de reais com multa rescisória. A decisão havia sido tomada depois da derrota por 2-0 para o Fluminense na noite dessa quarta-feira. Ao longo da quinta, o Corinthians discutiu internamente em relação à multa, pagamentos, parcelamentos e fez o comunicado ao treinador argentino. Depois do treino, pela manhã, o Ramon ainda chegou a comandar uma atividade. O Orlando Ribeiro será o técnico de forma interina, Orlando Ribeiro que dirige o Sub-20. A grande questão é quem vai comandar o Corinthians. A ideia do Timão era só anunciar a demissão do Ramon Dias assim que tivesse acordo com o técnico, o que me faz imaginar que as conversas com Dorival Júnior avançaram ao longo do dia. No primeiro contato pela manhã, o Corinthians percebeu que haveria dificuldade, até pela pedida do ex-comandante da seleção brasileira. O Corinthians foi mostrando uma série de benefícios que a presença do Dorival teria à frente do Corinthians, e essa evolução das tratativas fez o Timão imaginar que daria para dispensar o treinador Ramon Dias. Se o Corinthians conseguir concluir as tratativas com o Dorival nas próximas horas, ele é anunciado a qualquer momento e deve iniciar seu trabalho a partir de segunda-feira. Eu já havia contado para vocês sobre a intenção do treinador de só voltar a trabalhar a partir de segunda-feira, dia seguinte à Páscoa. Dorival Júnior é nome importante dentro do mercado do futebol brasileiro e foi procurado recentemente por vários clubes, como Santos, Grêmio, entre outros. São Paulo era aquele que tinha maior intenção, maior desejo de contratá-lo. O presidente Júlio Casares conversava há semanas com o Dorival Júnior, mas ao que parece, o Timão vai aplicar o chapéu no tricolor. Quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, não trazemos novidades sobre o tema. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se fala. Tchau, tchau. Pessoal, muita coisa pra gente atualizar, né? O Corinthians perdeu por 2-0 pro Fluminense e perdeu assim. Primeiro tempo até criou algumas oportunidades, né? O goleiro Fábio fez algumas defesas, um chute do Romero, um chute do Depay, uma bicicleta do Depay na entrada da área ali que explodiu na defesa. Um volume do Corinthians, de certa forma. O Fluminense que não jogou tão bem assim na primeira etapa. Mas, cara, não foi um amasso ou uma ideia de que você entendesse de que o Corinthians poderia, né? Poderia até estar vencendo numa dessas finalizações, né? Mas não era algo vistoso, né? Os problemas já estavam ali. Tem uma dificuldade de elenco, de funções ali que você precisa ter no time, mesmo com as voltas aí do Gustavo Henrique e do Angileri no lado esquerdo, você, por exemplo, não tinha o cara da meia armação. E foi um legítimo 4-3-3, não foi um Bidon sendo esse camisa 10. Ele foi um volante junto do Carrilho e também do Ranieri. Acho que o Ranieri até se soltou em algumas vezes, tentou criar algum espaço ali, porque existe um buraco realmente. Existe um setor desconexo, um descompactamento ali, né, entre o setor de meio campo e o setor de ataque, porque aí você tem lá na frente o Memphis, o Yuri e o Romero. O Yuri pouco tocou na bola, o Romero acho que até foi participativo, e o Memphis, dentro daquela ideia de voltar um pouco, ele voltou menos. E eu tava tentando entender por que isso aconteceu, e depois na entrevista dele ficou claro. Ele tá visivelmente incomodado de ter que fazer muitas funções no time. Mas vamos lá. Vem o segundo tempo, e aí o Corinthians até começa com uma finalização, que é um chute do Romero, numa jogada do Carrilho pelo lado direito, que ele chuta para fora. Então o Corinthians chegava até esse momento, mas é aquela coisa, né? O Corinthians não vem jogando para dominar os seus adversários, né? Isso não tem acontecido. Mesmo nas vitórias, são vitórias apertadas, né? O Memphis também falou a respeito disso, né? Nunca há uma tranquilidade. Você sempre tem uma arma na nossa cabeça. Eu vou começar a falar aqui as frases do Memphis, porque elas são, gente, muito fortes. A declaração do Memphis depois do jogo, ela é de colocar o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias na parede. Ele botou os dois na parede. E aí depois vem o gol. E o gol, ele surge de uma forma muito curiosa, né? Porque o René, gente, o René é um lateral esquerdo que saiu assim de uma forma muito ruim, tanto do Flamengo quanto do Inter. O cara fazia gols contra, o cara comprometia falhas de marcação. Muito ruim, assim, com sérios problemas. Eu não acho ele um lateral tão ruim, mas ele tava numa fase terrível. E de repente, né, no Fluminense do Renato Gaúcho, ele consegue fazer um golaço com a perna direita.
É impressionante. O Renato fez o Bruno Cortez ser campeão da Libertadores, o Léo Moura aos 41 anos, o Jael também, né, ser um cara importante, o Cícero, que também foi renegado lá do São Paulo. O Renato ele tem essa capacidade. E realmente, ano passado ele estava muito mal no Grêmio e tudo mais, né? Teve o problema da enchente, ele teve problemas também. Enfim, mudou de ares e, cara, 4 jogos e 4 vitórias. É um Fluminense que nem joga tão bem assim, né? Eu digo... Não dá espetáculo, mas é um Fluminense, cara, competente. Você olha o jogo contra o Santos, por exemplo. Foi um jogo equilibrado, o Fluminense jogou melhor que o Santos, mas aí o gol no final, numa bola desviada, no chute do Samuel Xavier. Nesse jogo, o segundo tempo começa e o Fluminense pensa o seguinte, cara, eu vou atacar também. E aí os espaços sempre se oferecem, né, no time do Corinthians, especialmente na entrada da área, é uma liberdade para qualquer um finalizar, e aí numa rebatida do Félix Torres, a bola vem no pé do René, e o René de perna direita acerta um golaço no ângulo. E aí, como eu falei antes disso, teve uma parada ali e ele tava enjoado, segundo ele, toma um remédio, os caras buscam lá um remédio pro René, ele toma o remédio e na sequência faz o gol. Na transmissão, os caras estavam zoando, que foi outra coisa, né? Até olhei pro meu aqui, segura aí. Mas aí o René faz um golaço, e aí já vem o questionamento. Poxa, a bola tava na mão do Donelli, o Hugo não tomaria esse gol. Isso aí vai acontecer enquanto o Hugo não voltar, porque a distância é muito grande. Gente, o Hugo pega até pênalti. Teve pênalti no jogo. E é óbvio que o Donelli não pegou. E eu não sei se o Hugo pegaria, mas ele normalmente pega. Ele pegou todos do ano. Ele pegou contra o Novo Horizontino, ele pegou contra o Palmeiras 2 vezes. O Hugo é absurdo, cara. Ele pega pênalti. E aí o Donelli não pega pênalti, não pega chute de longe. E vocês acham que não é orientação do técnico adversário? Chuta no gol. Acerta o gol. Porque o Donelli, ele vai fazer algumas defesas, como ele fez. Na sequência, num chutaço do John Arias, ele fez uma puta defesa. Mas, cara, a bola do jogo ele não vai pegar. Então, o Corinthians começa justamente nessa fase de maior instabilidade, ele perde o seu goleiro titular, que é o melhor goleiro do Brasil, e aí a comparação fica muito injusta. Perde o Rodrigo Garro, o Coronado não consegue ser uma alternativa, e aí o time meio que capenga, porque aí você perde uma espinha dorsal, cara. Você perde, assim, 3 caras, ou 2, né, no caso do Hugo e do Garro, 2 caras referenciais. E aí você vê que o resto do time não consegue jogar. Não consegue jogar. E é curioso, porque o Ramon Dias, ele em algum momento encontrou soluções na ausência do Garro. Seja com o Coronado no início do ano, seja com o Thales Magno em alguns momentos, os dois pararam de jogar. Um por lesão e o outro tecnicamente. E aí ficou difícil. Quando ele tentou o Memphis nessa função, eu acho que o Memphis foi bem, mas ele está visivelmente incomodado de ter que ser meio que o solucionador de tudo dentro de campo. E aí na entrevista depois do jogo, o Memphis, ele disparou contra a comissão técnica. Porque assim, é normal a gente ver um jogador ser mais protocolar, esse é o normal. Quando o Memphis vai lá, e ele foi o único cara que parou e ele falou tudo, porra, ele não bateu só na comissão técnica não, tá? Ele bateu na diretoria. Ele falou que algumas coisas foram prometidas, que precisam chegar jogadores mais experientes, que tem jogadores jovens muito bons, mas precisa de jogadores mais experientes para certos momentos, que o Garro faz falta, mas você tem que entender que na ausência de um jogador você tem que ter outro para substituir. E o Corinthians não tem. E aí, quando não tem, você precisa encontrar soluções. Ele questiona, o time está progredindo? Penso que não. A gente está analisando o desempenho ou só o resultado? Você acha que depois do Paulista a gente melhorou? E realmente, gente, é uma vitória nos últimos 6 jogos. E, de novo, uma derrota em casa. Algo que o Corinthians do Ramon não vinha sofrendo. Ano passado, vocês lembram, perdeu para... ano passado não, retrasado, né? Perdia para Bahia, tomava de 5, perdeu para o Inter pela primeira vez, perdeu para o São Paulo pela primeira vez. Quando chega o Ramon, isso meio que acalma. Você percebe que dentro de casa existiu uma força. E aí começa agora, perde para o Huracan, depois de ter caído na pré-Libertadores por erros dele, perde para o Huracan, aí ganha do Vasco, beleza, aí toma um totó do Palmeiras no derby. Ah, mas tem o crédito do título paulista. Esse crédito já terminou, sinto dizer. Porque o Corinthians é muito maior do que um campeão estadual, né? É muito maior do que um campeonato estadual. O Corinthians visa outras coisas, até pelo investimento que faz. E aí você vai e olha para o brasileiro e o Corinthians tem
4 pontos em 4 jogos. Hoje é o 13º na tabela. Está mais próximo da zona do rebaixamento do que da parte de cima. E aí aquele temor do ano passado já volta. Porque eu imaginava um Corinthians protagonista. Flamengo e Palmeiras dispararam e estão pontuando e acho que vão disputar até o final, mas eu achei que o Corinthians estivesse nesse bolo. Eu sei que é cedo ainda, eu sei que dá tempo, mas aí perde de novo em casa para o Fluminense por 2-0. Então, assim, foi uma derrota muito forte, impactante, num momento de instabilidade e que, obviamente, a pressão recai sobre o comando técnico. Mais frases do Memphis Depay. Ele fala que não estão estudando o jogo, que ele se preocupa em estudar o jogo, mas que o jogo precisa ser mais estudado, que uma distância entre os setores de 50 metros não é o que ele entende sobre o melhor para o futebol. Mano, pelo amor de Deus. Precisamos progredir taticamente, precisamos evoluir, precisamos jogar melhor o jogo. É isso que queremos? É esse o jogo que queremos? Cara, assim, foi muito forte. Foi muito forte. Ele cobrou reforços nas entrelinhas, ele cobrou soluções da comissão técnica, soluções essas que não estão sendo encontradas. Ele disse que está se desgastando, que contra o Palmeiras, no jogo passado, no Totó, que ele foi meia esquerda, lateral esquerdo, e que é óbvio que sem o Garro e sem o meia, ele tem que receber mais essa bola entre linhas, mas aí ele fica longe do gol. É óbvio que ano passado ele cresceu sendo o cara do último terço, porque a bola chegava, né? Chegava e ele tinha o trabalho de finalizar, ou de assistir o Yuri. E aí a coisa aconteceu. Nesse momento em que ele tem que voltar para buscar o jogo, para marcar lateral, para acompanhar, cair por um lado, cair por outro, e vindo até o pé do volante, como que ele vai chegar lá na frente? Ele falou sobre isso, eu tenho 31 anos. Como que eu vou chegar lá na frente? Não tem como. Então, assim, o principal jogador do time, ou pelo menos o mais valioso, o que recebe o maior salário, a estrela do time, tá indignada com o momento do Corinthians. Isso eu achei legal. Porque ele bateu no peito e disse assim, não tá bom, não tá bom. Ele representou o torcedor e implodiu o trabalho de Ramon Dias. A verdade é essa. Quando um jogador desse quilate chega na coletiva e fala o que ele falou, porque se fosse um Zé Ruela, um Zé Ninguém, talvez a gente não desse ouvidos. Olha, vocês vão lembrar até do Roger Guedes batendo de frente com o Vitor Pereira em algum momento, mas dentro de uma... ele não me põe pra jogar na função que eu gosto, não sei o quê, mas fica uma coisa assim meio que... Quando ele critica o todo, da maneira como ele fez e tendo o tamanho que o Memphis tem, cara, e os resultados não colaborando, e os desempenhos também não tem muito como fugir. Vamos pra informação. Nessa quinta-feira tem uma reunião agendada entre a diretoria e a comissão técnica. Vocês sabem o que isso significa, né? Pode ser que dentro de uma conversa os caras resolvam ir mais um pouco. Mas me parece que há um indicativo muito claro aí de que o Ramon Dias está balançando e pendendo para o lado da saída. A questão é, nesse momento, enquanto essa reunião não acontece, é óbvio que a diretoria já se mexeu. Tem informações, inclusive, de que o preferido do presidente Augusto Melo seria Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou a comunicar a alguns pares de que não gostaria de trabalhar nesse momento. Isso não é verdade. O Dorival está recusando algumas sondagens, algumas investidas de alguns clubes, entre eles o Santos, que ele disse que não trabalharia agora, mas porque não gostaria de trabalhar no Santos, e o Grêmio. O Grêmio fez sondagens e recebeu essa informação de que o Dorival não quer muito trabalhar agora. Só que ele vai assumir um clube. E talvez seja Corinthians ou São Paulo. O Zubeldia também está balançando. E a relação do Dorival com o Casares é muito forte. E eles têm, inclusive, um acordo de prioridade. Então, gente, vocês lembram o que aconteceu quando o São Paulo contratou o Dorival na última passagem? O Duílio ligou para ele 2 horas depois do Casares sair da casa do Dorival e ter contratado o Dorival. Só que agora, a relação do Dorival com o São Paulo e com essa diretoria é muito mais forte, porque eles ganharam títulos juntos. O Casares foi para chefiar a delegação da seleção brasileira quando o Dorival estava lá. O Dorival caiu da seleção, o Casares postou foto com ele, tendo o Zubeldia no cargo. Então, assim, o Dorival talvez esteja esperando o São Paulo. Agora, se chegar uma proposta do Corinthians, porque o São Paulo tem treinador, o São Paulo não demitiu o Zubeldia. Então, se o Corinthians ligar pro Dorival, o Dorival, no mínimo, imagino eu, vai chegar pro Casares e vai dizer, e aí, irmão,
O negócio é o seguinte, a menos que ele não queira mesmo, ou que ele tenha dado a palavra pro Casares, mas aí agora eu tô fazendo uma conjectura do fato, tá? A informação não é essa, eu não tenho, eu tô dando, a informação é de que existe uma preferência, isso sim, do Dorival com o São Paulo, e que existe uma vontade, um desejo do Corinthians com o Dorival. Agora, a minha leitura é de que se isso acontecer, de que se o Corinthians procurar o Dorival, no mínimo, eu imagino, vai chegar no Casares e dizer: você vai se mexer para demitir o homem lá, em outras palavras, né? Porque senão eu vou aceitar o Corinthians. E aí, enfim, eles vão se acertar. O fato é, o Dorival vai parar num ou no outro, aparentemente. Mas o São Paulo ainda tem treinador. O Corinthians também. Só que o Corinthians tem uma reunião para definir o futuro do Ramon. Se não for o Dorival, rapaziada, eu não consigo pensar em outro nome a não ser o do Tite, que também confidenciou a várias pessoas que não quer trabalhar esse ano, não quer trabalhar por agora. Não sei. No início do ano ele disse isso ao Grêmio também. Talvez porque não queria treinar o Grêmio. Será que ele vai dizer não de novo pro Corinthians? Será que o Corinthians vai procurar de novo o Tite para receber um não? Então, é muito fácil você nem precisar receber esse não, né? Você faz a sondagem inicial, via intermediário. Ele aceitaria, ele toparia conversar, senão eu nem vou, senão eu nem saio de casa. Não, ele toparia. Opa, peraí, vou pegar o telefone. Aí é mais difícil dele dizer não. Agora, se ele já diz não na arrancada, não, o Tite não quer saber mesmo, nem precisa chamar. Tá bom, nem vamos no Tite. Nem vira notícia de que o Corinthians procurou o Tite. Então isso é fácil de resolver. Porque o Corinthians deixa vazar tudo, né? Daqui a pouco deixa vazar que procurou um intermediário para saber do Tite e o Tite disse que não. Aí pronto, já tem a 15ª recusa do Tite ao Corinthians. É fácil de resolver isso, tá? Se o Tite quiser trabalhar e cogitar voltar ao Corinthians, eu acho que seria uma boa possibilidade depois do Dorival. Porque, gente, não tem, né? Vai buscar um outro estrangeiro agora? Difícil, né? No meio da temporada? Nós precisamos de situações emergenciais no futebol brasileiro. Então, se chegar um cara agora, ele precisa saber o que está acontecendo e posicionar, porque ele vai ter um treino, 2 treinos antes do próximo jogo. Isso se for entre quinta e domingo. No caso é sábado o jogo contra o Sport. Ou então, se não for amanhã, demissão, né? Ou na semana que vem, é isso. É 2 treinos para levar para o jogo. Então você precisa do quê? Posicionar o time, dar uma remobilizada e ao longo dos próximos jogos ir trabalhando a equipe. Tem que ser um cara que conheça isso aqui. Vai trazer um Sampaoli, que é um maluco, que vai chegar aqui pedindo reforços, aquela coisa toda. Fernando Diniz. O Fernando Diniz, eu acho ele maravilhoso, mas ele tem o tempo dele, né? Ele tem o tempo do Diniz. E hoje não há tempo, né? Para você implementar um jeito de jogar completamente novo de uma hora para outra no meio da temporada. Então assim, gente, não tem como fugir de Dorival ou Tite. Só tem o seguinte, se o Corinthians demorar e se realmente o Dorival já tiver alinhado com o São Paulo, ele vai perder o Dorival de novo. E se ele perder o Dorival e tomar uma recusa do Tite, ferrou. Não tem muito pra onde correr. Vai buscar aqui treinador, vai esperar o Luiz Castro na metade do ano. Se é que o Luiz Castro vai vir. Então, você vai fazer o quê? Vai contratar um português? Vai inventar, né, como o Botafogo fez com o Arthur Jorge, ou o Palmeiras com o Abel Ferreira? Tem que dar um tiro muito bem dado. Então, assim, o momento é de instabilidade, um momento demissionário, dá para dizer assim, de Ramon e Emiliano Dias, por todo o contexto que eu falei aqui para vocês, pela entrevista do Memphis, que não revela só a insatisfação do Memphis, né? Provavelmente do elenco inteiro. Do descontentamento da diretoria com o Ramon já tem algum tempo, mas ele foi sendo seguro pelos resultados. Aí no momento em que o resultado não vem, você olha para o desempenho e vê que ele também não está bom. Então, o título paulista foi muito pouco para segurar o Ramon e a tendência de uma saída. E a sucessão não será tão simples assim. O que vocês acham que vai acontecer? O fato realmente o Ramon tem tido problemas táticos importantes, com ausências importantes também, é verdade, mas ele não tem encontrado soluções. Empilhar atacantes todos os jogos, sem meia articulação, me parece um grande problema. E ele não está conseguindo resolver. Fora a questão da defesa, que é ruim, mas coletivamente ele também não resolveu o problema. Com as peças que ele tem. O
que eu vou cobrar do treinador? Ok, você não tem um elenco vistoso na defesa. Tem defensores ali, você precisa trocar. Beleza. Mas e aí? Você vai fazer o quê? Você tem esses caras pra trabalhar. Não, vamos fechar a casa, vamos trabalhar um jeito ou de outro. Ele conseguiu em alguns jogos com o Ranieri, depois não conseguiu mais. E se não tá o Ranieri e o Martinez, bom, aí ele sofre mesmo. E se um desses jogadores tá mal, não tem o que fazer. Aí ele não tem uma estrutura, ele não tem repertório, ele abusa de cruzamento, ele empilha atacantes, é isso que ele faz. Então, nesse momento, por todo esse cenário, Ramon Dias deve deixar o Corinthians. O que você acha disso? Quem deve assumir? E eu quero ouvir o seu comentário. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Vou comentar isso, mas é depois, hein? Com certeza falaremos da demissão de Gustavo Quinteiros aqui no debate. Com certeza falaremos, Rona, de derrotas. Tamo junto nessa barca aí, viu? Eu acho que a barca vai sair também lá no Parque São Jorge. Vamos ver, tô esperando aqui a mensagem. O quê? O pessoal não tá muito satisfeito com o Ramon, não. Titanic? Acho que vai ter que levar o Ramoncito. Ramoncito? E o Palilito com ele, Palilito, que ontem foram engolidos pelo Renato ontem. Pelo Renatito? Renatito, ontem foi... Renatito? O mesmo voo, eles e o Quinteiro já, pra Argentina. O mesmo voo já. Eu acho que vai ser mesmo. Não, eu acho que a dupla deve ir pro Rio de Janeiro. Tem mais um argentino. Né? Segura até domingo, tem mais um aí. Falando em treinador, sabe aquela história? Ele balança, mas não cai. Oi, Marco. E aí, tudo bem, Marco? Boa tarde, Renata. Eu não tô bem, viu? Já vou avisando. Eu percebi, mas faz parte do jogo, né? Porque o importante agora é que tá todo mundo entregando currículo nos clubes aí, né? Tá cheio de gente entregando currículo, empresário ligando. Nossa. Vai ser pegado, hein? E que currículos, hein? Nossa, tem uns repetentes, né? Mas a maioria também arrisca um novo. Cicinho! Hoje vocês estão juntinhos aí, você e o Marco, já troquem uma ideia, afinem aí a questão treinador. Você viu? Não tá fácil. Exatamente. Mas é só uma nota. Nós não perdemos, volta a repetir. Mas também não ganha. Mas se tá ruim pra mim, eu vou dar... Olha aqui, ó. Olha aqui. Só empate. Eu vou até presentear, Toshi. Que chocolate, mano. Tá assim, cara. Ensinaram. Chocolate! Chocolate. E eu vim de girassol. Tem um girassol e Vem, Cici. Aceito, né? Aceita, não pode ter sido mais. eu vou aproveitar que daqui a pouco pode ser eu, então. Olha, o Cicinho me contou uma história, mas eu sou um túmulo, jamais contarei, foi a melhor do dia. E tem a ver com chuva. E ontem foi uma chuva de gols. 4-1 e lei do ex dupla. Reinaldo no pênalti, na falta, foi creque-creque. Requintes de crueldade. Tem uma lembrança rapidamente que ela é muito boa pra mim, não tão pra Renata, mas me assusta. 9 de agosto de 2015, o Inter demite durante a semana Grenal o Diego Aguirre e coloca lá o interino Odair Hellmann contra um time de Roger Machado na Arena do Grêmio. O que acontece? 5-0. Eu espero que o desfecho não seja o mesmo. E vocês querem que eu goste do Odair Hellmann. Mas enfim, Oi, Sgarbi. Tudo bem, Rê? Oi. O legal desse programa aqui, cara, o mais legal de tudo... Sempre tem alguém pior que a gente. Não, é aquela música da Marília Mendonça. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, verdade. que é todo mundo aqui igual. Eu achei que ia chegar triste, aí eu olhei pra cara do Chico aqui. Mas menos o seu todo companheiro mundo aí. não, hein? Menos o seu então, é o que eu ia falar. Pior do que empatar é perder. Aí, ele tá E se soltinho golear aí, velho. vou te pelo falar, Mirassol! Pelo Mirassol! Aliás, parabéns ao Mirassol, né? Mas, pô, Primeira vitória na história do Mirassol na Série A. Que lindo, merece, inesquecível. parabéns. É José Maria de Campos Maia, estádio que vou lembrar por muito tempo. Meu Deus do céu. Edu, Aqui de tá você quente, eu não hein? quero lembrar, não quero nem olhar, tô nervosa. Amigos, Veio trabalhar amigos cedo na Band, hein? Mostrar serviço cedo. Amigos novamente, agora vou torcer pro Inter também, agora vamos brigar ali, né, entre as primeiras Como assim, colocações. Vai torcer pro Inter sábado? Entendeu? Agora, ontem, 2 vitórias importantes, né, Palmeiras, Santos. Cara, que momento, que noite que eu vivi ontem, viu, Renata? Como você está? Você está naquele momento soltinha, tá autoconfiança soltinha. elevada, tudo certinho, não é? Vocês acham que acabou? Não acabou, porque ainda temos Everton Guimarães derrotado na Vila Belmiro. Z4! Tá no Z4! Mas o Aken tá no Z4! Que isso? O que você tá comendo aí? Um bolo de chocolate, Everton? Ai, que inveja, que chato. Se é por isso eu tenho o meu também, pô.
Vem lá de Mirassol. Irmão, ele perdeu pro Santos, tá no Z4 e tá zoando alguém. Meu irmão, Santos e Mirassol. Aqui, ó. Você perdeu pro Grêmio. Você perdeu pro Grêmio que não ganha de ninguém. Que vergonha. Tá na zona, velho. Que isso? Nossa, ele perdeu e tirou um sarro de você, Chico. Bom, falando em tirar sarro, coisa que jamais essa pessoa fará na vida ou fez. Imagina, nunca. João Paulo, adoro chamar nome bonito, João Paulo. João Paulo é um nome composto. E o Corinthians tem uma dupla de treinadores. Nossa, treinador composto, não é assim? Será que vai continuar com o Ramon Dias? Tá rolando um perigo? Essa história é verdadeira? Tem reunião? Já teve treino? Capela, estamos aqui sedentos por informações. Boa tarde, Capelanes. Foi o primeiro a perder na semana. Vá comer! Deixa abaixo, deixa abaixo, né? Deixa abaixo. Beijo pra você, ó, gente. Aqui não tem, ao vivo assim mesmo, ó. O cabelo tá daquele jeito, tá batendo vento aqui no CT Joaquim Grava. Então eu vou atualizar, ó. A fase tá tão ruim que até os super-heróis, viu? Ver se dá um gás aqui nesse Corinthians, viu? Mas o negócio é o seguinte, turma, atenção. Já rolou treino. Treino já terminou, inclusive, alguns jogadores passam por aqui, às vezes eu tento meter o biruta aqui, ficar na frente do carro, para aqui, troca uma ideia com nós, mas os caras fecham o vidro e metem área, porque é o seguinte, gente, Corinthians já se reapresentou, já treinou, e aí, Rê, você usou um verbo que foi brilhante, Corinthians tem uma dupla, aí eu faço uma pergunta, vamos conjugar o verbo ter, será que ainda tem? Vai passar a ter um novo? Tinha? Como é que fica essa situação? Eu acabei de conversar com duas pessoas que me cravaram que o Ramon Dias, ele já recebeu o comunicado por parte da diretoria. O Fabinho Soldado, ele pode se manifestar publicamente, me desmentir. O Fabinho Soldado não queria a saída do Ramon e do Palilo. Ele não gostaria, ele queria manutenção no cargo, mas o Augusto Melo está sofrendo uma pressão interna gigantesca também. Então agora eles só estão se assuntando em relação à multa rescisória, como é que vai pagar, em quantas parcelas. Então assim, é iminente a saída do Ramon Dias. A pergunta que fica é a seguinte, aí eu posso falar publicamente sem problema nenhum. Eu conversei com o Dorival ele tá com aquele discurso padrão para todo mundo. Veja bem, Corinthians tem técnico empregado, São Paulo a mesma coisa, mas eu já tenho informação também de pessoas próximas ao Dorival que o Pica-Pau, o Dorival, gostaria de dar uma segurada. Ele ficou muito frustrado de ter saído da seleção brasileira, da CBF, ele vivia a expectativa de comandar a seleção da Copa do Mundo, então ele gostaria de dar uma pausa, dar uma respirada. Perguntei para uma pessoa aqui dentro do Corinthians sobre Tite. Apesar da relação de Tite com o Andrés, é sim um nome cotado. Outro nome pode aparecer, evidentemente. A gente tem que ter um pouco mais de calma, mas a informação de hoje é que em alguns minutos, talvez horas, eu acredito, o Corinthians deve comunicar oficialmente a saída de Ramon e de Palilo do comando do clube, Renato. Olha, honestamente, e não é brincadeira, agora falando muito sério, eu não imaginaria que a próxima demissão da Série A em relação a treinadores fosse no Corinthians. Honestamente, Ronaldo. Eu acho que tinham outros candidatos ainda na frente, mas, ao que tudo indica, e o Capelanes tem informação, tem fontes, está conversando, e segundo o Capelanes, Ramon Dias logo será anunciado como ex-técnico do Timão. Eu não sou um cara apaixonado pelo trabalho do Ramon Dias, veja bem. Mas vendo as peças que ele foi obrigado a colocar nesses últimos jogos no Corinthians, ele não é o culpado total de tudo isso. Ele foi obrigado a colocar o Kaká de novo, ele foi obrigado a colocar o Bidu de novo. O Mateuzinho, quem contratou o Mateuzinho? Mamãe, a cigana enganou. A cigana enganou. Rubão, né? Foi o Rubão foi enganado. E brigou ainda para trazer esse menino, que coisa. Você falou que era a seleção brasileira, Mateuzinho. Para fazer aquela análise profunda aí, o Ramon, para mim, eu quero dizer, simplificando, o Ramon não é o único culpado aí, não. Então você não demitiria o Ramon nesse momento? Não falei isso, eu falei que ele não é o único culpado. Então, agora, se for mandar o Ramon Dias embora, que pegue o mesmo carrinho, o Bidu, Mateuzinho, o Pérez Torres. Né? Então, o Guinho. E uma coisa ruim que aconteceu com o Ramon Dias também e com o Palilinho, que eles não foram buscar na base. Vocês foram ver os jogos na base no começo do ano, eu estive junto com vocês lá, eu fui chefe da delegação, olha, Ronaldo, chefe da delegação, sim, fui lá. E vocês foram ver os jogos lá da molecada. E não
tiveram carinho de levar ninguém pro time para treinar, vocês não tiveram esse discernimento e tiveram que continuar colocando o Biduzinho, o Mateuzinho. Se tivesse olhado com mais carinho também para a base, poderia ter lançado alguma molecada. E eles não fizeram isso também. Foi um grande erro do Ramon Dias. Mas tinha mais de 70 jogadores na base lá e não tem ninguém que serve para o profissional? Então, o Kaique vai pro banco. Não chegou agora um jogador aí agora. É isso aí. Não usa. Ele está sendo também avaliado por isso. Mas uma coisinha, há pouco tempo, numa final de Campeonato Paulista, o discurso era outro aqui no programa, mas totalmente outro. É isso que eu tô curioso aqui, porque o senhor Chico Garcia, principalmente. O Chico falava do Corinthians, mas ele foi bem no Paulista, gente. O Ramon mereceu elogios. Ele fez duas. Eu nem acredito que o Corinthians foi bem. Eu acredito que os outros times foram muito mal. Aí que tá. Você pega a final contra o Palmeiras. Mas a campanha toda do Corinthians foi muito boa, do início. Vamos falar a grande verdade aqui. Foi bem no Paulista. A grande verdade é o que tá claro desde o ano passado. O Corinthians tem um bom time. Quando sai um jogador do time do Corinthians, o time já perde 30%. Quando é o caso sai um Garro, perde porque não tem jogador para essa função. O Corinthians não tem elenco. Não tem elenco. Quem fala, o elenco de São Paulo é curto, se for olhar pro do Corinthians, então é minúsculo. Tá, mas aí o que você espera do treinador? Que ele encontre soluções. Tá bom, Chico. Você espera eu quero ver, ó. Você não tem o Rodrigo Garro, você não tem um Coronado, e aí o que você vai fazer no meio? Você vai empilhar volantes e atacantes e deixar um buraco? Isso não é a solução. Uma informação que é até meio óbvia, tá? Mas no Corinthians, quem treina, o cara da tática, é o filho do Ramon, o Emiliano. O Ramon é mais o cara do mental, o cara mais da motivação. É o cara que fica na linha de frente, mas o cara da tática mesmo é o Emiliano. Cara, minha opinião, tá? Vai demitir, pode dar aquela volta por cima ali temporária, rapidinho. Só que o Corinthians... Da rescisão do Zubeldia você não sabe. Agora, do Corinthians você sabe de tudo. Eu te falei da rescisão, impressionante. Eu tô falando. Tá você é um corintiano enrustido. Eu sou corintiano enrustido? Você quer São Paulino... do Corinthians do que você sabe do Zubeldia. Beleza, tá bom. Só que... Fica na sua agora. Só que o Corinthians tá caindo na real agora. E tá gaguejando ainda. Ano passado brigou pra não cair. Aí deu aquela volta por cima. Deu aquela volta por cima nas últimas 10 rodadas. Porque todo mundo tirou o pé, colocou o pé no freio. Mas deu aquela volta por cima que foi legal, foi bacana. Só que a realidade do Corinthians é essa, cara. Se não contratar no meio da janela agora, não contratou uma peça pra esse ano. Quem dá a volta por cima é a chave de fenda. Não contratou uma peça, senão vai continuar isso aí. Vocês viram a entrevista do Memphis, né? Então não somos nós que estamos falando. E pra dar pênalti pro Corinthians também é uma dificuldade. Vamos falar só de resultado ou de desempenho também? É uma facilidade. Então ele tá inconformado com o jeito que o Memphis deu a letra ontem. Vamos precisar estudar mais. Pô, pelo amor de Deus, começar a jogar, né? Ele botou os caras na parede. O Memphis é o que mais tá devendo. Ele tem que começar a jogar bola. Desculpa, ele tá jogando, ele falou, tô jogando de lateral esquerdo, de meia esquerda, de meia, de tudo. Ano passado ele jogava como atacante, a bola chegava limpa do Garro pra ele, e aí ele foi o cara que foi. Esse ano ele tá tendo que fazer 17 funções no time. É difícil, né? O cara tem 31 anos, pô. Bom, informação do Capelanes aqui, Ramon Dias será anunciado como ex-técnico, sairá do Corinthians, é o que o Jogo Aberto apura.